Sexo e mulheres como arma de guerra, e ela vai te enganar. Esse é o nome do título desse vídeo. Eu pensei em muitos outros títulos, mas acho que vai ficar esse mesmo. Sexo e mulheres como arma de guerra, e ela vai te enganar. Interessante que parece até um vídeo machista para homens, só para homens, mulheres, saia daqui, eu não vou falar com vocês, etc. Mas é um vídeo interessante, é um vídeo bem interessante. Se você for observar os clássicos, os filmes de espião, de espionagem e tal, existe sempre aquela cena onde o agente secreto, sei lá, dos Estados Unidos, da Rússia, do Reino Unido ou de algum lugar, ele entra em um salão onde tem bebidas, onde tem muitos seguranças, etc. E ele está acompanhado de uma prostituta ou uma espiã ou uma mulher muito elegante e bela. Essa mulher usa roupas apertadas, vestidos de gala, onde os seus seios ou as suas pernas ou partes do seu corpo ficam bem delineados, né? Dá para ver todas as curvas do corpo dessa mulher. E ela chama atenção e todo mundo olha para ela. Quando ela chega no lugar, não tem outra coisa que as pessoas querem mais observar. Todos querem olhar apenas para essa mulher. E é interessante como os homens se distraem, né? Os seguranças que estão ali protegendo um homem muito rico começam a esquecer até do seu trabalho. Eles param de pensar em todos os perigos que aquela situação pode criar. E eles ficam olhando para aquela mulher e talvez pensando coisas muito erradas, enfim, sensuais, imorais e quentes para fazer com essa mulher. E nesse momento onde todos esses seguranças, todos esses homens armados que deveriam estar prestando atenção no seu trabalho começam a perder o foco, perder a atenção, eu creio que a estratégia funcionou. Esse espião, esse agente secreto, esse matador de aluguel, esse assassino, etc., acompanhado com essa mulher, transformou essa mulher em uma formidável, uma bela armadilha. E todos esses homens caíram nela. E é possível essa mulher começar a movimentar o seu cabelo ou fazer movimentos com a boca, com a língua, dando sorrisos, provocando e etc. E ela consegue seduzir, enganar, esvaziar a cabeça de todos os homens ali. Tem até aquela frase, né? Uma mulher faz a cabeça ou consegue enganar 10 mil homens. 10 mil homens não conseguem enganar uma mulher. Eu acredito que essa frase é um exagero, é uma hipérbole, mas ensina muito sobre o poder que as mulheres têm de atrapalhar os homens, enganar os homens. E começando falando sobre esse assunto, é interessante que até nas literaturas de ficção, nas histórias, como Tex Willer e Ben Carson, a gente percebe que os inimigos de Tex muitas vezes usam mulheres para tentar distrair esses policiais, esses rangers. E esses policiais que são uma espécie, trazendo para o nosso contexto do Brasil, que seria uma espécie de polícia federal, algo do tipo. Seria uma polícia mais, assim, gabaritada, com mais conhecimento do que uma polícia civil, uma polícia comum. Seria uma polícia federal, os rangers. E esses policiais que viajam de cidade em cidade, de estado em estado, fazendo missões específicas, resolvendo problemas que há muitos anos ninguém conseguia resolver, mas vai lá o Tex Willer e Ben Carson e resolve todos os problemas. Às vezes pedem reforços, chamam amigos, mas resolvem o problema. E muitas das vezes, esses heróis, esses policiais, eles passaram por desafios e testes onde mulheres entraram na situação para enganar, para desviar o foco, para fazer eles errarem. E aqui fica um conselho maravilhoso que vale tanto para civis quanto para militares, policiais. Sempre desconfie de coisas fáceis. Quando aparecer uma mulher muito elegante, muito atraente, talvez com um corpo que você talvez sempre desejou como homem, os seios enormes, bunda enorme, o corpo parecendo de um modelo, essas coisas parecem que tem um poder de tirar da mente dos homens
aquela coisa do pode ser uma armadilha. Porque na maioria da cabeça, ainda mais dos jovens, eles têm a seguinte mentalidade. E se for uma armadilha, e daí? É aí que está o problema. Às vezes o homem pensa, nossa, se eu conseguir, talvez conseguir um beijo dessa mulher, ou tocá-la, ou alguma coisa, qualquer coisa já valeu a pena. Esse tipo de mentalidade é a mentalidade de homens fracos, homens fracassados, homens burros, homens manipuláveis, homens que uma mulher não pode dar um sorriso para ele, chegar perto dele e passar a mão no pescoço, no ombro, ou perto do nariz, alguma coisa, fazer qualquer movimento que ele já fica completamente enfeitiçado. E o que vem depois é horrível, é horrível. Essa mulher pode chamar esse homem para um hotel, para um quarto, para qualquer outro lugar, para dentro de um carro. E esse homem não sabe, mas está esperando ele a morte. Assassinos, sequestradores, pessoas que vão sequestrá-lo e arrancar seus órgãos, seu coração, seus rins, seu fígado, seus olhos, e vão vender, e vão ganhar muito dinheiro, ou vão sequestrá-lo. Então, a maioria das pessoas não pensam nisso. Ele só pensa, nossa, se eu tocar nessa mulher, se eu fizer sexo com ela, se eu beijá-la, se eu ganhar qualquer coisa, valeu a pena. Esse tipo de homem é a pior desgraça do mundo. E tem muitas mulheres que também são assim. Elas olham para um homem e nem imaginam que ele é um espião, que ele é um sequestrador, que ele é um assassino, que ele é um estuprador. E pessoas vazias de Deus, pessoas vazias de propósito, pessoas que quando morrerem ninguém vai se lembrar. Porque são umas desgraças inúteis nesse mundo, que não produzem nada, que não criam nada. E quando morrerem ninguém vai se lembrar, porque viveram nessa vida, como aquela frase do Rui Barbosa, as nulidades. As nulidades que muitas das vezes recebem fama, recebem aplausos, mas são nulidades. São nada, um vazio de propósito, de existência, um monte de bajuladores, aproveitadores, oportunistas, que sempre querem os primeiros lugares, mas não tem força, não tem honra, não tem coragem para enfrentar as situações difíceis. Querem só as coisas boas, mas não querem a morte, a tortura e os inimigos. A frase do Rui Barbosa é maravilhosa, né? De tanto ver triunfar as nulidades. Eu sempre achei essa frase incrível. Oh, que frase! Durante um tempo eu me senti vingado e defendido ao ouvir essa frase. Mas foi só até eu descobrir que eu era a nulidade. Também. O homem chega a desanimar da virtude, a rir da honra e ter vergonha de ser honesto. De tanto ver triunfar as nulidades, agigantar o poder nas mãos dos maus, é de fato o homem começar a desanimar-se da virtude, a rir da honra e ter vergonha de ser honesto. Que frase, Rui Barbosa, que frase, que frase. E essa frase ensina para nós muito sobre mulheres e também homens, desejo e coisas pequenas que as pessoas trocam e depois se arrependem amargamente. Imagina um soldado que está numa guerra e ele dorme por alguns minutos. Ele deveria estar atento, acordado, ele está protegendo muitos outros soldados, mas ele dorme em serviço. Ou ele vai comer, ou ele vai descansar, e quando ele está saboreando aquela comida, de repente ele começa a escutar barulhos, tiros, explosões, e quando ele chega no lugar onde ele deveria estar trabalhando, protegendo, estão todos mortos, todos seus amigos mortos. A história de Sansão também nos ensina que cuidado com seus olhos, cuidado com o desejo,
Cuidado, porque muitas das vezes mulheres e o sexo são usados como arma de guerra para enganar pessoas. Ela vai enganar você.